Olá, meus amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Amém, irmãos? Aqui quem fala é o pastor Márcio Evandro. Agora eu cheguei agora para estar orando, para estar falando com meu Deus agora, mas eu senti da vontade de Deus de estar falando de Éfeso, no capítulo 4, versículo 26 e 27, sobre quando a pessoa ela se ira. Você sabia que irar, e se a pessoa ela não tirar aquela ira do coração dela, ela é dominada pelo demônio, pelo mal? Olha o que a Bíblia diz, que irar-se nada é que dar lugar ao diabo. Como o diabo entra na vida de uma pessoa? Através da ira, do ódio. Se a Bíblia diz que se a pessoa se ela der lugar ao diabo, ele entra e a domina. Então você não pode ser dominado pela ira, pelo ódio. A Bíblia diz: irai-vos, olha aqui, Éfesos no 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, então, Éfesos 23 e 24 está dizendo: irai-vos e não pequeis. 26. Irai-vos e não pequeis. Não, vírgula, né? E não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ou seja, se a pessoa ela irar, antes que o sol se ponha, ela não pode ter mais aquela mágoa no coração, aquele ódio, aquela ira. Aí ele fala assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se põe sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Como a pessoa pode se manifestar com o demônio? Através da ira. Vocês já assistiram aquele filme do Hulk? O nome daquele homem ali, antes de ser chamado Hulk, ele é Bruce, o nome dele. Esse Bruce, ele vai sofrer ali vai ficar com muita raiva, né? Ele vai ficar com muita raiva. De repente ele é amarrado ali por algumas pessoas. Ele começa a se irar e vai sentindo aquele ódio no coração muito grande. O ódio começa a dominar o Bruce. E quando o ódio fica num grau tão elevado no coração de Bruce, ele se transforma no incrível Hulk, que o que está acontecendo ali? Uma manifestação de demônios. Vocês sabiam que aquele desenho chamado, filme do Hulk, que se transforma em Hulk, nada é que é um demônios, entidades que possuíram aquele homem chamado Bruce. O Bruce, ele naquele momento, ele se torna um homem violento. Ele se torna um homem perigoso. Ele se torna um homem capaz de derrubar muros, carro, caminhões, tudo pela frente. Porque ele é dominado por uma ira, por um ódio muito grande, a ponto de querer destruir tudo que se encontra pela frente. O que é isso? Uma possessão demoníaca. Na realidade, ou seja, para muitas pessoas aí, tem o Hulk como o seu filme predileto, né? Muitas pessoas têm como o incrível Hulk como adorando este filme, né? Sendo um adorador deste filme. Mas na realidade, que as pessoas estão adorando ali, né? É uma ira de Satanás. Ele foi possuído por demônios. Então, eu estou dando um exemplo aqui que está acontecendo na vida desse Bruce, que ele deixou com que o ódio e a ira dominasse seu coração. Ele se transformou no Hulk. Ele se transformou num demônio violento. Então a Bíblia diz que irai-vos não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não dê lugar ao diabo. Então toda pessoa que ela se ira, o que ela está dando? Lugar ao diabo. Então, na realidade, o Hulk são demônios, foram o mal. O mal possuiu o Bruce, e o Bruce se tornou incrível Hulk, que na realidade o que causou nele foi uma raiva muito grande
ele foi possuído por demônios. Mas vamos ver que uma pessoa também que foi possuída por demônios lá em Gênesis. Quem foi possuído por demônio? Quem deixou a ira entrar, quem deixou o mal entrar no coração dele? Caim. No Gênesis 4, versículo 7. Não, versículo 8. Não, 7. Caim, Gênesis 4, versículo 7. Caim também se deixou se levar pela influência do mal. Um personagem também que aconteceu aqui, que lá na antiguidade, em Gênesis, Caim, ele deixou com que a ira, com que o ódio entrasse no seu coração e matou seu irmão Abel. Mas por que matou? Porque dentro dele o coração de Caim já era perverso, já era mau. Olha o que a Bíblia diz então lá em Gênesis 4, versículo 7. Aí Deus fala assim com Caim: ó, se bem fizeres, vírgula, não é certo que se será aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que Deus falou aqui para Caim? Olha, Caim, você está com muita raiva do seu irmão. Você está com muito ódio do seu irmão. Então você pode dominar esta raiva. Você pode dominar esse desejo ruim. Você pode dominar. Mas Caim, ele não quis. Mesmo que Deus estava falando para ele que ele poderia dominar esse desejo ruim, esse desejo de querer matar seu irmão, o que ele estava tendo ali, um ciúme, porque ele ofereceu uma oferta para Deus e Deus não aceitou sua oferta. Deus não aceitou a oferta de Caim, mas Deus aceitou a oferta de Abel. A oferta de Abel foi aceita por Deus, mas a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim. Então Caim encheu-se de ira, encheu-se de ódio no seu coração, a ponto de querer matar seu irmão Abel. Vocês estão entendendo? Porque o ódio, ele causa destruição. O ódio, o ciúme, a inveja, ela causa a morte. Porque quando a pessoa ela enche de ira, enche de ódio, a intenção dela é querer matar, a intenção dela é querer destruir, a intenção dela é querer tirar a vida. Eu dei o exemplo aqui do Bruce, como conhecido, chamado de Bruce. Ele é uma pessoa normal, vive uma vida normal, mas a partir do momento que ele é dominado, né, pela ira, pelo ódio, ele se transforma no incrível Hulk, a ponto de destruir tudo que se encontra pela frente. Vocês estão entendendo? Então irar-se é um demônio. Irar-se é um demônio. E se a pessoa a pessoa se deixar ser dominada por esse espírito, ele a toma e a domina. Então a Bíblia está dizendo assim, por isso que Efésios diz: irai-vos e não pequei. A Bíblia não está dizendo para você não vai irar, se você irar, não peque. Você não pode pecar. Porque até o pôr do sol, isso tem que sair do seu coração. Essa mágoa, esse ódio tem que sair do coração. Você não pode deixar te dominar. Porque se deixar te dominar, o diabo entra e faz morada. Como eu dei exemplo aqui na vida do Bruce, que ele é uma pessoa normal. Mas quando ele deixa a ira se dominar ele se transforma num homem mau. Todas as pessoas que deixam se levar por esse tipo de desejo, esse desejo ruim, esse desejo mau, ele é dominado. Olha o que a Bíblia diz ainda, ó: se bem fizeres, não é certo que será aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o quê? O teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então você tem que dominar esse desejo ruim, desejo do eu tenho ódio daquela pessoa. Isso não é de Deus. Eu tenho vontade de matar aquela pessoa, porque o ódio, ele pede para você matar, ele pede para você odiar. Então o ódio, ele causa sofrimento na vida dos outros. Então que você não odeie. Então eu dei um exemplo aqui. Então o Hulk é um demônio, porque
ele se transformou naquela criatura que ele é. Tá bom? Então fica aí essa dica para cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos, que todos com Deus. Deus é fiel.